Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar então eletrostática, dando continuidade à frente A. Nós vamos deixar circuitos em malhas para estudar após verificar todos os elementos de eletrostática. Isso vai ajudar a gente a olhar para circuitos mais complexos. Então a gente vai agora pensar um pouquinho em eletrostática. Quando a gente pensa em eletrostática, primeiro a gente vai entender, né, quais são os portadores de carga que nós estamos olhando, observando, quais são os portadores de carga aí responsáveis pelos processos de eletrização e, principalmente, analisar cada um desses processos. E nós vamos encerrar a aula de hoje também pensando um pouquinho na força elétrica, né, em lei de Coulomb, e analisar aí qual é a interação de duas cargas no espaço. Ok? Vamos lá? Então, nós vamos iniciar, né, a parte de eletrostática, pensando aí na definição de eletrostática. Então, a eletrostática é o ramo da física que estuda, né, o comportamento das cargas elétricas em repouso, né, a interação entre essas cargas elétricas e interações que acontecem por conta da natureza dessas cargas. Nós vamos ver, então, como é que uma carga, né, interfere em outra. Então, uma carga elétrica, né, esse conceito de carga elétrica é um conceito desde a antiguidade. Há registros que os gregos já pensavam aí, né, em esfregar, atritar pedaços de âmbar com a pele de carneiro e pensar assim, né, que neste atrito eles já observavam aí que poderia ter atração para os corpos que foram atritados, né, de corpos próximos. E esses pedaços aí de âmbar atritados, né, eles não, eles tinham aí atração dos materiais que estavam próximos, mas eles se repeliam, né? Eles causavam repulsão entre si. E aí eles começaram a pensar um pouco nessa repulsão, e daí veio a palavra, né, elétrico ou electrum, que significa âmbar amarelo, né, justamente desse comportamento do âmbar ao ter repulsão. E eles consideravam essas propriedades aí, né, a propriedade do âmbar amarelo, de atração, uma propriedade específica deste material. Nós vamos pensar, né, nesses conceitos de eletrostática, não só analisando alguns materiais, né, como o próprio âmbar, mas entendendo que esse processo de eletrização ou as características elétricas da matéria, elas estão aplicadas, esses conhecimentos estão aplicados a qualquer tipo de material e não só o âmbar amarelo, né? A palavra elétron surgiu aí por conta do âmbar, mas hoje se aplica a qualquer tipo de material. Então, quando a gente pensa nos portadores de cargas, a gente usa esse termo genérico para portadores de cargas, uma vez que os portadores de cargas, eles podem possuir cargas positivas ou negativas, né? Então, nós temos aí os elétrons, né? Que são os portadores de carga negativa. E quando a gente tem lá, né, um íon que perdeu elétrons, nós temos os cátions, então há transporte aí por esses materiais de cargas positivas. Ou se o nosso elemento ganhou elétrons, nosso material ganhou elétrons, ele fica com carga negativa, ele é conhecido como ânion. Ele é conhecido como ânion. E aqui tem as características de cada uma dessas partículas, né? Então, o elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, uma carga elementar que nós já havíamos estudado no início dos nossos estudos aí de elétrica. É uma carga negativa, né? Porque o elétron é uma partícula negativa e possui uma massa de 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Olha só a diferença em relação ao próton, né? A massa do elétron é muito menor. O próton tem a mesma carga elementar, só que é uma carga positiva, e a sua massa é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. O nêutron é uma partícula sem carga e possui aí uma massa igual ao próton, né? Quando a gente observa a natureza elétrica da matéria, os nossos materiais, os materiais que estão disponíveis no nosso dia a dia, eles são materiais que possuem aí características elétricas por conta da constituição atômica. Nós sabemos que o átomo é constituído de um núcleo onde há prótons e nêutrons, né? Um núcleo positivo e mais denso por conta da massa dessas duas partículas, circundado aí por uma eletrosfera onde estão os elétrons que possuem carga negativa. Então, essa constituição atômica a partir das partículas que são portadores de carga
nos faz entender, compreender por que a matéria, né, tem uma natureza elétrica, por que a matéria tem características elétricas. E aí a gente vai ver, né, os princípios da eletrostática. Um dos primeiros princípios, nós já também havíamos discutido isso no início das nossas discussões de elétrica, pensar aí um pouquinho nas cargas, né, na questão da atração e na repulsão de cargas elétricas. Então, cargas iguais se repelem, independentemente se elas são positivas ou negativas, e cargas diferentes se atraem, assim como está representado na figura. E aí a gente vai ver, como princípio também da eletrostática, a questão da conservação de carga. A carga não aparece do nada, nem é perdida aí no nosso sistema, né? Ela é conservada. Então, as cargas que eu tenho antes, independente se vai ter contato ou não entre os nossos objetos, vai ser a mesma carga que nós teremos durante o contato e após esse contato. A gente vai analisar pelos princípios de eletrização, né? Como é que essas cargas se comportam, para a gente conseguir analisar antes do contato e após o contato, né, quais são as cargas que cada um dos objetos irão adquirir. Mas há uma conservação, a quantidade total de cargas do início é igual à quantidade total de cargas do final dos nossos processos de eletrização. E aqui, para a gente conseguir, né, calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, nós vamos utilizar de novo essa formulazinha, né, o Q de carga elétrica igual a N, que é o número aí, né, de cargas excedentes, ou se sobram elétrons, ou se tem mais prótons, em relação ao número de elétrons no corpo, né? Então, sempre é o número de prótons menos o número de elétrons para ver quem está excedente, vezes o valor de carga elementar aí, que pode ser a carga do elétron, ou se for uma quantidade de prótons, né, esse valor vai ser positivo, porque essa carga elementar corresponderá ao valor aí, né, de carga do próton. Uma característica importante dos nossos materiais é justamente essa definição entre materiais condutores e materiais isolantes. Os materiais condutores, eles são aqueles que possuem, então, né, a propriedade de permitir a passagem de portadores de cargas. Nós temos aí os portadores de cargas como os elétrons mesmos, né, ou como íons, que aí podem ser tanto íons positivos quanto negativos. Os íons livres numa solução podem passar aí, né, por uma região condutora. Esses materiais, eles deixam, né, eles facilitam essa mobilidade dos nossos portadores de carga a partir de uma determinada região, e os bons condutores são aqueles que deixam passar, né, uma alta quantidade de portadores de carga em relação ao tempo, né, que deixam aí passar uma corrente maior. Lembra que corrente elétrica é número de portadores de carga por tempo aí, né? Então, nós vamos ter aí uma passagem, para ser um bom condutor, uma alta passagem de corrente elétrica. Para o material ser um isolante, ele não pode permitir essa livre movimentação dos nossos portadores de carga pelo material. Na verdade, ele impede, né? Ele não deixa os portadores de carga ter essa mobilidade fica praticamente nula, né? Quanto mais nula é essa mobilidade, melhor isolante é o material. E geralmente a gente utiliza aí esses materiais para isolar materiais que são condutores, assim como na figura, né? Nós temos um fio aí que é condutor, e em volta desse fio tem um material isolante, que poderia ser borracha, né, ou algum tipo de plástico. Nós temos os nossos fios elétricos aí como bons exemplos de materiais que são revestidos por materiais isolantes ou dielétricos. Quando a gente fala aí que a água pura também é isolante, porque na água pura não tem íons dissolvidos, e os íons são bons portadores de carga, transformando aí a água cheia de sais minerais em boas condutoras, né? A água com sais minerais é uma boa condutora de eletricidade. Não é o caso da água pura. A água pura é isolante pela ausência desses íons. Então, nós vamos conhecer os processos de eletrização. Tendo visto nessas características gerais, os materiais e os princípios de eletrostática, nós vamos conhecer então os processos de eletrização. Esses processos de eletrização, eles são responsáveis então por a gente
deixar o material eletrizado com cargas elétricas. Então, o primeiro processo que nós vamos ver é o processo por atrito. Nesse processo, a gente já viu lá que na antiguidade o próprio conceito de energia e eletricidade surgiu do atrito, né? Que foi o atrito lá da pele de carneiro com âmbar. Esse processo acontece, né, pelo contato entre duas substâncias, né, entre dois materiais diferentes, onde a gente causa atrito, a gente esfrega um material no outro. Então, a gente tem aqui, né, a régua sendo atritada num tecido, e aí ela consegue atrair, né, pequenos pedacinhos de papel. Se você quiser ou tiver a curiosidade de fazer isso em casa, pega uma caneta aí, né, geralmente uma caneta Bic, atrita ela no seu cabelo e depois tenta atrair pequenos pedacinhos de papel. A gente fez isso em sala também. Dá para você, além de perceber, né, que a matéria possui características elétricas, entender um pouquinho dessa eletrização por atrito. Então, o que é importante na eletrização por atrito? Lembrar dessa série que é chamada de série triboelétrica. Nessa série, nós temos aí, né, como prever qual material vai adquirir qual carga. Então, o que acontece? Quando a gente atrita um material no outro, nós temos materiais que têm tendência a perder elétrons e materiais que têm tendência a receber elétrons. E aí, aquele material que perde elétrons fica positivo e o material que ganha elétrons fica negativo nessa transferência de elétrons no processo de eletrização por atrito. Então, essa série triboelétrica vai mostrar, né, os materiais que estão mais perto do positivo têm tendência a perder seus elétrons ficando positivo. Os materiais que estão mais perto do negativo têm tendência a receber elétrons, ficando então negativo. No exemplo que nós temos aqui na figura, nós temos vidro e lã. Quando a gente atrita, ó, se a gente observar que o vidro está aqui e a lã está aqui, ó, o vidro tem mais tendência, então, a perder seus elétrons ficando positivo. Então, o vidro, depois do processo de eletrização por atrito, fica positivo e a lã fica negativa. Só há diferença de cargas aí na eletrização por atrito se os materiais forem diferentes. Se a gente utilizar um material, né, para atritar ele mesmo, não há essa transferência de elétrons porque não há diferentes comportamentos em relação a essa tendência de perder ou ganhar elétrons. Então, só há processo de eletrização, só acontece se a gente tiver diferentes materiais sendo utilizados aí no atrito. Segundo processo de eletrização que nós vamos ver é a eletrização por indução. Na eletrização por indução, não há o contato entre os materiais. Então, se a gente observar na parte 1 da figura, a esfera A está carregada negativamente. E a esfera B, ela está carregada, está sem carga, né? Ela é neutra. O que acontece? Quando a esfera A se aproxima da esfera B, o fato de ter cargas elétricas nessa esfera aqui induz as cargas elétricas na esfera B. Ou seja, como as cargas aqui são negativas na esfera A, eu vou, por atração, né, aproximar as cargas positivas que existe aí no meu material, mesmo ele sendo neutro, ele é composto de átomos e os átomos têm cargas elétricas, então isso que acontece, né? Então, a tendência das cargas positivas é ficar nessa região por indução aqui, por atração que elas sofrem em relação a essa carga negativa aqui. Em contrapartida, as cargas negativas ficam localizadas do outro lado da nossa esfera. O que acontece? Se a gente ligar um fio terra aqui, né, fazer uma ligação entre a esfera B e a Terra, nós vamos entender que está sobrando elétrons nessa esfera. Ele vai entender que os elétrons que estão aqui estão sobrando. O que vai acontecer? Os elétrons vão para a Terra. E aí essa esfera fica carregada positivamente. Então, sempre que nós temos um processo de eletrização por indução, a carga que nós temos aqui na esfera indutora vai induzir uma carga de natureza diferente na esfera que é neutra, por conta da indução, dessa separação entre as cargas por aproximação aqui da atração, né, da carga que está atraindo aqui na esfera indutora, e por conta da utilização de um fio terra. Então, a gente pode perceber aqui, né, o bastão agora tem carga negativa, ele induz aqui as cargas positivas da nossa esfera, e o contato aí nesse fio terra, ou contato com alguém, faz com que as cargas negativas passem para
para essa pessoa. Esse é o princípio daquele Van der Graaf, aquele equipamento que a gente põe a mão, né, que é uma bola, a gente põe a mão, geralmente tem em feira de ciências, que os elétrons vão passar para o nosso corpo, né, e aí nós vamos ficar eletrizados e uma das partes que mais sentem são os cabelos, né, nossos cabelos começam a ficar arrepiados por conta desse excesso de elétrons, e aí a gente pode dar pequenos choquezinhos nas pessoas também por conta dessa descarga elétrica e pelo excesso de elétrons que nós temos no corpo a partir desse processo aí de indução, uma vez que nós funcionamos como fio terra desse processo. Então, o terceiro processo que nós vamos estudar e o último, né, o processo de eletrização por contato. Quando essa esfera A que está carregada negativamente vai se aproximando da esfera B, ela já vai induzindo na esfera B as suas cargas positivas, né, mais próximas dessa região de contato. Só que ao entrar em contato, a esfera A entende que a esfera B está deficiente de elétrons, uma vez que a indução aí das cargas fez aparecer nessa região as cargas positivas. E aí ela transfere elétrons para a nossa esfera B, a fim de deixar essa esfera aí superar, né, a quantidade de elétrons que essa esfera tem deficiente. Mas ela não estava deficiente em elétrons, né? Então, quando a gente afasta essas duas esferas, a esfera que recebeu elétrons, por conta dessa interpretação de que faltava elétrons para ela, né, por conta do processo de indução seguido de contato, ela acaba ficando carregada com a mesma carga da esfera que entrou em contato com ela. Então, aqui nós temos uma eletrização onde há contato, elas se encostam, né? E a gente tem aí as cargas de mesma natureza, né? Sendo que as duas esferas ficam carregadas, então, com o mesmo sinal. Se nós temos uma esfera positiva, ela vai induzir a aparecer aqui cargas negativas, né? E quando elas se encontram, né? Quando elas encostam, vai parecer que essa esfera que tem ali, que foi induzida as cargas negativas, tem mais elétrons disponíveis para doar, então a esfera acaba perdendo elétrons, ficando carregada positivamente. São os dois processos de eletrização por contato. Uma coisa muito importante da gente destacar é que a distribuição de cargas ela é proporcional ao tamanho da esfera. Então, se as esferas forem de mesmo tamanho, a distribuição de cargas é igual. E elas terão a mesma natureza, né? A gente já comentou esse fato. Quando a gente tem aí, né, qualquer tipo de contato com esses corpos que estão carregados com a Terra, como a gente já viu lá no processo de indução, que a Terra compreende a região carregada com o que ela está faltando, com o tipo de carga que ela está faltando, com o tipo de carga que está faltando a ela, nós vamos ter sempre o corpo descarregando se ele tem ali, né, o contato com a Terra. Então, quando a gente coloca uma esfera carregada negativamente, a Terra vai entender que essa esfera tem elétrons para doar, vai pegar os elétrons dessa esfera, a esfera fica neutra novamente. Se nós temos lá uma esfera carregada positivamente, a Terra vai entender que essa esfera está com deficiência de elétrons, então vai mandar elétrons para essa esfera. Lembra sempre que o fluxo, aí se não for de íons, sempre é do elétron, tá? Então, é o elétron que se movimenta e não o próton. Então, esse fluxo de elétrons aí é que determina se nós teremos uma esfera de carga positiva ou negativa e quando ela descarrega, né, qual é o fluxo de elétrons aí indo para a Terra ou vindo da Terra, deixando a nossa esfera, então, neutra. E nós vamos pensar aí neste contato, né, ó, só uma situação onde tem essa ilustração, nessa animação. Então, olha lá, o nosso bastão está carregado positivamente, conforme ele vai chegando perto da esfera que é neutra, vai induzindo carga negativa ali, quando ele encosta, essas cargas negativas passam para o bastão, e aí nós temos, então, a esfera ficando com deficiência em elétrons e apresentando carga positiva. É como se o bastão distribuísse as suas cargas positivas para a esfera, mas o que acontece, na verdade, são os elétrons da esfera saindo em direção ao bastão aí, né, para tentar neutralizar o bastão que está positivo. Tendo visto então os processos de eletrização, agora a gente vai falar um pouquinho de força elétrica. A força elétrica é uma força de interação que pode ser de atração ou repulsão, dependendo da natureza das cargas elétricas,
que surge por conta de um campo elétrico ao redor dessas cargas. O que é este campo elétrico? Nós vamos estudar mais profundamente o campo elétrico, a sua interação no ambiente, como é que ele interfere também, né, nessa questão da força elétrica, mas o campo elétrico é uma força de campo que surge por conta da presença de uma carga elétrica no ambiente. Então, uma carga elétrica no ambiente, ela promove aí, né, uma interação com as suas redondezas, ela interfere nas suas redondezas e isso é tido como campo elétrico. Essa capacidade da carga criar forças elétricas, né, a partir de como é que ela interfere no ambiente, foi descoberta pelo físico francês Coulomb, né, por isso que a força elétrica, a expressão que identifica a força elétrica é chamada como lei de Coulomb, no final do século XVIII, e a gente tem aí, né, o experimento de Coulomb com uma balança de torção, onde ele demonstrou que a intensidade dessa força elétrica depende diretamente das cargas, né, diretamente proporcional às cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam as cargas entre si. Nós vamos ver essa expressão. Então, para a expressão de força elétrica, a gente tem aí, né, que a força é igual a uma carga vezes a outra, dividido pela distância ao quadrado, e tem uma constante aí, né, K, que é a constante que vai trazer as características do meio, né, que a gente chama de permeabilidade elétrica, né, essas características que o meio apresenta. Então, a gente usa essa constante K, que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona newtons metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Como a gente identifica, né, para essa força elétrica, essa expressão é para a gente calcular a intensidade, o valor dessa força, mas como é que a gente identifica a direção e o sentido dessa força? Então, a direção é na mesma direção, né, que estão as cargas, né, da reta que une essas cargas, né, então se estão cargas na vertical, na horizontal ou em outras direções, né, e o sentido vai depender das cargas. Notem que na fórmula as cargas estão em módulo. Por quê? Porque o sinal não interfere no cálculo da sua intensidade. O sinal vai interferir na natureza dessa força. Se é uma força de atração, então aí os sinais das cargas são contrários, né? São sinais opostos. Ou se é uma força de repulsão e os sinais são iguais. Se for uma força de atração, nós temos aí indicado nessa figura, na parte A da figura, né, a indicação então do sentido dessa força de atração. E se for uma força de repulsão, o sentido então dessa repulsão em relação às cargas presentes. Nós vamos destacar aqui, né, a lei de Coulomb, né, ele usou aí essa balança de torção para fazer essa medida, né, de como é que existia essa interação entre as cargas no ambiente e a partir de suas observações, né, o Coulomb propôs então essa expressão para força elétrica. Lembrando que a expressão de força, que é uma expressão de força, né, então a gente vai ter aí como unidade de medida para essa força newtons. Se a gente colocar aqui, né, que a constante é newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, e as cargas multiplicadas, cada carga em coulomb, nós vamos ter coulomb ao quadrado, ó, já dá para cortar esses coulombs aqui com este coulomb ao quadrado. E a distância sempre em metro vai sair ao quadrado, né, porque tá a distância ao quadrado. Olha lá, distância ao quadrado com metro ao quadrado aqui. Então, essa unidade de medida para força, né, é newton, demonstrando aí que no sistema internacional, independente da natureza da força, a força sempre é medida em newtons. Então, para que isso aconteça na nossa força elétrica, todas as nossas unidades precisam estar no sistema internacional de medidas. A constante estará em newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, as cargas em coulomb e a distância em metros. Ok? Pessoal, na aula de hoje nós discutimos, né, alguns conceitos relacionados à eletrostática, conceitos de eletrização e cargas de um corpo, e também de força elétrica. Esses conceitos estão nas páginas 69 a 83, é frente A do nosso livro, e eu vou deixar alguns exercícios. Os exercícios 1, 4 e 5 da página 77 são exercícios de eletrização, e os exercícios 1, 3 e 4 da página 86, que são exercícios de força elétrica. Façam com carinho que a gente corrige na próxima aula. Bons estudos, deixei uma figurinha bem fofinha aí, né, mostrando o cabelinho desse neném todo eletrizado.
só para contextualizar com a nossa aula. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo, até a próxima. Se cuidem e a gente se vê. Até!